Oitavas de final da Copa do Brasil definidas, todos os jogos já resolvidos e vamos comentar um pouco sobre cada um deles. Primeiramente, já dá o like aqui no nosso vídeo, né, na nossa live, independendo de onde você estiver acompanhando, né? E também segue a gente em todos os nossos outros canais, temos o canal de cortes, temos o canal de lives, né? Então você pode acompanhar a gente em diversas plataformas, tudo aqui no link que tá na descrição aí do nosso vídeo ou da nossa live, beleza? Tivemos aqui, gente, o Vasco vencendo a equipe do Operário nos pênaltis e conseguindo eliminar a equipe do Operário. Eu falei, o Operário vai dar muita dificuldade para a equipe do Vasco, né? O Operário é um time arrumado, não é fácil esse jogo não. E aí o Vasco precisou dos pênaltis para eliminar a equipe do Operário, tá? Então venceu aí o time do Vasco, passa de fase. Fluminense confirmou seu favoritismo fazendo 4-1 na equipe do Aparecidense, um agregado 5-1, então um atropelo aí do time do Fluminense, né? Bahia também tinha ganho já fora de casa da equipe do Paysandu e dentro de casa venceu com tranquilidade, 4-0. Foi o mesmo agregado de Botafogo e Capital, onde o Capital ganhou do time do Botafogo na partida de volta, porque o Botafogo ganhou de 4-0, já estava classificado e acabou perdendo lá fora de casa. Devia estar com um time bem mesclado, a equipe do Botafogo, mas conseguiu essa classificação, já estava encaminhado, né? Esse Internacional e Maracanã, cara, foi interessante, porque o Maracanã é do estado do Ceará. O Maracanã, ele acaba perdendo de 4-0 no agregado, mas teve um detalhe também, né? Não jogou nem na sua cidade e o Maracanã não jogou nem no Maracanã. Brincadeiras à parte, jogou no Orlando Scarpelli, estádio do Figueirense, exatamente para tentar atrair um pouco do público do Internacional, né, que Rio Grande do Sul e Santa Catarina são relativamente próximos ali, né? Então, talvez até para ter mais renda, né, de ingressos, colocaram em um estado próximo do estado do Internacional para poder ganhar um pouco mais com o público, já imaginando que não conseguiria essa classificação. E esse jogo aí, velho, o agregado foi 4-0 para o Internacional, mas poderia facilmente ter sido 10. Por quê? Aí também, claro que seria muita presunção da minha parte afirmar isso tudo, né? Porque no primeiro jogo, o Internacional teve 2 gols anulados, um por impedimento e outro por falta, se não me engano, e o Internacional teve um pênalti perdido. No jogo de volta, o Internacional teve 3 pênaltis perdidos. 3, cara. Então, olha lá, foram 4 pênaltis desperdiçados pelo Internacional nos 2 jogos e 2 gols anulados, né? 4 no agregado com mais esses 6 gols, entre aspas, perdidos, 10. Né? Então, assim, claro que o patamar do jogo mudaria se o Internacional tivesse feito um desses gols aí, né? Poderia se acalmar um pouco mais, poderia se empolgar mais ainda, mas enfim, cara, foi um placar já agregado que ele foi muito grande, mas que poderia ter sido muito maior, né? Se o Inter fosse um pouco mais efetivo nos pênaltis e se não houvesse o detalhe lá dos impedimentos ou falta, né? O Fortaleza eliminado pela equipe do Retrô, né? Eu citava, cara, o time do Fortaleza vai ter muita dificuldade com a equipe do Retrô, que é um time bem arrumadinho, bem organizadinho, né? E assim, o Fortaleza não tá essas coisas todas também. Se a gente citou aqui que as eliminações de Grêmio e Santos para o CSA e o CRB, respectivamente, foram de muito mérito, né, dos times daqui de Alagoas, mas que também é justificada pela fase ruim de Grêmio e de Santos, o Fortaleza também está numa fase ruim, né? E isso deu espaço para a equipe do Retrô tentar aproveitar, e conseguiu aproveitar, né? Levou para os pênaltis e com todos os méritos conseguiu fazer os gols que precisava para eliminar a equipe do Fortaleza, certo? Então aí mérito também da equipe do Retrô para eliminar o time do Fortaleza em pleno Castelão. Isso agrava a fase ruim que vive a equipe do Fortaleza. Isso dá moral para a equipe do Retrô, né? Para a sequência da Série C. E além de moral, é grana, né? Uma verba que faz muita diferença para o orçamento de uma equipe de Série C, né?
que pode reforçar melhor o seu elenco, pode reforçar ali um bicho no final da temporada. Então, vai fazer muita diferença essa classificação aqui do Retrô. Atlético Paranaense vencendo a equipe do Brusque 1-0, confirma aí, né, um favoritismo. Palmeiras 3, Ceará 0. E, cara, esse jogo aqui, apesar do 3-0, no 4-0 no agregado, o Ceará acabou saindo na frente. Fez 1-0 no primeiro tempo nesse jogo aqui e tava empatando o agregado, né? O Ceará, ele em uma jogada em velocidade, né? O jogador sai cara a cara com o goleiro e consegue fazer o gol, mas ele tava um pezinho à frente. Foi um pequeno detalhe, né? Foi um pequeno detalhe da equipe do Ceará que anula aquele gol e que poderia ter mudado a cara desse confronto. Esse duelo poderia ter sido bem diferente se o Ceará abre o placar lá no primeiro tempo. Mas enfim, o segundo tempo o Palmeiras foi soberano, né, no jogo. O Estevão é um monstro, né? Joga muita bola o menino. Com muito merecimento ele vai para a Europa ali ao fazer 18 anos, né? Então, muito mérito aí do Palmeiras e do Estevão também de ter feito esse resultado, esse placar. O Atlético venceu 4-0 a equipe do Maringá, por um time de Série A contra um time da Série C, né? Mas que o Atlético teve muita dificuldade contra a equipe do Maringá, inclusive não perdeu esse primeiro jogo aqui porque o árbitro não deu um pênalti claro a favor do Maringá, né? E aí, fez 4-0 nesse jogo de volta aí, né? Então não tem muita polêmica em relação a isso tudo. O Flamengo ganha mais uma vez da equipe do Botafogo, da Paraíba. 5-2 aí no agregado, né? Ganha 4-2 aí dentro do Maracanã. E, detalhe, esse jogo foi o primeiro jogo em que uma equipe do Brasil consegue fazer 2 gols no Flamengo dentro do Maracanã. Né? Primeira vez aí na temporada que o Flamengo toma 2 gols no Maraca. Se não me engano foi isso, velho. Eu vi essa informação aí em algum lugar, tá ligado? Mas enfim, velho. Não é o suficiente, né, não foi, na verdade, o suficiente para vencer a equipe do Flamengo, que também tem um ataque muito forte, né? Então, é isso. O São Paulo, que teve muita dificuldade no Morumbi contra a equipe do Náutico, venceu por 2-1, jogaria nos aflitos, teria muita dificuldade, mas consegue confirmar sua classificação vencendo mais uma vez, né? 4-2 então no agregado para a equipe do São Paulo. O Cruzeiro venceu por 3-0 o time do Vila Nova. Eu achei que o Vila fosse até dificultar um pouco mais as coisas para o Cruzeiro. Mas 5-0 no agregado mostra o atropelo que foi esse duelo, né? Santos e CRB. Já falei aqui na live, né, que foi uma grande classificação da equipe do CRB e que tem um temperozinho a mais por ser o Santos de Neymar, né, com o Neymar em campo. O Neymar conseguiu ser eliminado pelo CSA aqui de Alagoas em 2009, com o Neymar em campo, e agora é eliminado pelo Santos também para a equipe do CRB, né? Então falta ser eliminado pelo Asa agora, o Neymar aí com o Santos, né? Mas enfim, muito mérito da equipe do CRB, principalmente do goleiro, né? O goleiro do CRB, o Matheus Albino, é totalmente diferenciado, né, velho? É outro nível ali. E foi o principal nome aí do duelo, do confronto. Mas o primeiro jogo eu até acabei não acompanhando muito, né? Mas o segundo jogo eu acompanhei, também mais ou menos. Eu assisti uma boa parte do jogo, né? Acabei dormindo no segundo tempo. Mas, enfim, as principais chances, eu acho... Esse primeiro jogo aqui, 1-1, né? Mas ainda teve um pênalti perdido pelo CRB. O David da Hora perdeu. O CRB poderia ter ganho esse primeiro jogo. No segundo, a chance mais clara foi do Mikael, do CRB. Que depois de um cruzamento, o goleiro já tinha se passado, já estava vendido, né? E não tinha ninguém na frente do Mikael e o gol. Ele escora a bola para fora, perde um gol, né? E desperdiça uma chance de sair na frente. As principais chances também foram criadas depois da entrada do Neymar. Né? O Neymar, ele realmente é diferenciado, né, velho?
Ele, nos 2 primeiros toques na bola dele, as 2 primeiras participações, na verdade, as 3 primeiras participações dele, ele deu passes-chave que deixaram os caras na cara do gol, na cara do goleiro, ou em condições de finalizar, em boas condições de finalizar, tá ligado? Então, assim, o Santos sem o Neymar é um time. O Santos com o Neymar é outro. O Neymar, quando ele fala lá no final, né, muita gente até ouviu o povo dizendo que ele tava se achando, que ele, não sei o quê, porque ele disse que nos 20 e poucos minutos que ele pôde jogar, ele fez a diferença. E fez mesmo. Fez mesmo, ele não falou nenhuma mentira, tá ligado? Eu entendo que às vezes a galera fica falando que ele tá se achando, tá querendo se achar porque jogou bem e tal. Mas, velho, ele fez realmente diferença. Ninguém no Santos estava jogando bem até a entrada do Neymar. Depois que entrou o Neymar, ele acha os caras, assim, em brechas impressionantes, né? Então, ele realmente fez a diferença no momento em que teve em campo. Até teve um lance lá que ele dá um tapa, ele sai dentro da área, né? E aí ele arruma uma finalização entre as pernas do zagueiro do CRB e o goleiro salva. Então, os méritos completos aí da equipe do CRB, claro, mas que teve o fator principal foi o goleiro, certo? Então, a classificação merecida da equipe do CRB contra o time do Santos, né? Mas que teve também esse detalhe do goleiro, velho, que pegou tudo. É impressionante esse goleiro do CRB. Corinthians confirmou a classificação aqui, 2-0 no agregado contra o Novo Horizontino. Red Bull Bragantino 6-0 no Criciúma. Tinha perdido a primeira partida, aí só meteu 6, né? Não tomou conhecimento da equipe do Criciúma. E vivem momentos opostos, né? O Bragantino tá no topo da tabela da Série A e o Criciúma tá lá embaixo na Série B, né? Tá perigando entrar na zona de rebaixamento. Então, acho que o Bragantino só colocou em campo o diferencial, né, técnico que eles têm em relação ao Criciúma, né? E se impôs ali e conseguiu com muita tranquilidade essa classificação. E tivemos aí o CSA eliminando a equipe do Grêmio, né? E que, cara, como eu tinha falado, entre CSA e CRB, acho que o feito mais grandioso foi o CSA eliminar a equipe do Grêmio. Mas que houve também, claro, todo o esperneio da mídia sulista, da diretoria do Grêmio, em relação àquela falta no finalzinho do jogo, que foi falta sim, né? O jogador do Grêmio, o Kahneman, ele dá um tranco com o braço nas costas do Igor Bahia e pisa no calcanhar dele, por trás, certo? Então, velho, isso pra mim é falta, né? E não tem discussão. É puramente chororô e esperneio da mídia, né, de um time do Grêmio que tá já reclamando há muito tempo que a arbitragem tá atrapalhando o time do Grêmio, né, eu entendo isso também, mas nesse jogo não houve nada disso. Aliás, foi falta sim no Igor Bahia, e no jogo de ida teve um pênalti em cima do Igor Bahia que o árbitro não deu. O jogador do Grêmio, não me lembro quem foi, pega ele que por trás aqui assim, dá um golpe de judô no cara. Aliás, eu não sei nem se no judô aquele golpe é permitido, porque pega o cara, agarra o cara e joga ele só pra trás assim, e eu não vi ninguém reclamando, ninguém se esperneando e ninguém falando nada, né, e nem árbitro sendo afastado. Então, assim, esse chororô, esse esperneio, né, da diretoria do Grêmio e da imprensa, da mídia sulista, desviou um pouco do foco do tamanho que foi a classificação da equipe do CSA contra a equipe do Grêmio. O CSA ganhou aqui em Maceió, tendo direito a 2 viradas, né? Toma a virada, mas vai buscar fazer o 3-2. E no jogo de volta, teve o mérito de não perder para a equipe do Grêmio, certo? Então, não só o time do CSA não perdeu nenhuma partida, como ganhou uma das duas, certo? Então, teve todo o mérito a equipe do CSA, tá? Não precisou nem de pênaltis para eliminar uma equipe de Série A, certo? Então, assim, mesmo com a fase ruim do Grêmio, uma fase muito ruim mesmo, são 12 jogos e uma vitória apenas, mas o CSA teve todos os méritos também aí e jogou como um time grande, cara. Jogou, assim, de maneira inteligente, dedicada e esforçada. E fez tudo que precisava para essa classificação, certo? Então foi gigantesca a classificação do CSA. Para mim, foi o feito mais impressionante dessa fase da Copa do Brasil, né? E
Assim como eu falei do Retrô, que recebe uma boa grana para disputar a sequência da temporada, o CSA também embolsa uma boa grana para investir mais no elenco, no time e reforçar o seu plantel e também lá no final, quem sabe oferecer um bicho a mais aí para os jogadores, né? Colocar as contas em dia e também oferecer um bicho a mais aí pelo acesso, certo? Então, teve tudo isso aí da Copa do Brasil, né? Então é isso, gente. Falando aí um pouco sobre os confrontos, né? Alguns eu acompanhei mais de perto do que outros, né? Não dá para acompanhar todos, né? Não sou uma máquina também, mas enfim. É isso. Copa do Brasil aí já definida suas oitavas de final.